Olá, meu nome é Patrícia Santana, eu sou pesquisadora da Tendere, uma empresa de pesquisa de tendências e soluções criativas, que basicamente há 6 anos elabora o estudo de cor do ano da Eucatex Tintas. Bem, a especificidade desse trabalho é que a gente olha para o Brasil com carinho, com amor, com bastante atenção. Como é que os brasileiros vivem, como que os brasileiros trabalham, como, afinal de contas, todos nós construímos o nosso cotidiano dentro desse país. Isso é um cenário bem importante para a gente definir a cor do ano. Mas é óbvio que a gente olha e começa todo o estudo de uma maneira bem mais ampla, com um cenário futuro bem mais global. E a partir desse global a gente vai afunilando para a realidade brasileira. Bem, 2022 é um ano de grande esperança, é um ano onde a pandemia já vai estar bem mais controlada, o momento mais crítico dela já vai ter passado, a gente vai poder justamente circular, né? A gente já está começando a circular, né? Graças às vacinas, então a gente começa a circular pela cidade, o comércio reabre, então a gente tem uma vontade, né, de sair, de encontrar, então a gente vê um outro momento, né? Um momento de muita esperança, aquele monte de projeto que estava engarrotado, está saindo dessas gavetas, está começando, né, a ganhar corpo, ganhar vida. Então é um momento também onde provavelmente a gente tenha uma reconstrução, pelo menos um fortalecimento da economia. Isso é bem importante para a gente pensar o quanto as pessoas vão estar esperançosas nesse momento. Ainda nesse âmbito global, é bacana a gente olhar justamente para o Pritzker, que é um grande prêmio, é um prêmio que vai laurear justamente o principal, né, arquiteto, arquiteta daquele ano, ou um escritório, como foi o caso de 2021, desse ano que a gente está, aonde o Lacaton e Vassal justamente ganhou, né, esse Pritzker 2021. O que indica ganhar um Pritzker? Indica, na verdade, um tipo de olhar sobre a arquitetura, sobre a urbanidade, sobre os modos de viver, sobre a maneira de usar o construído, né, o espaço construído, que é bastante referencial para o que a gente está pensando de vida hoje e que desdobra para um futuro imediato. Então, por isso que ele é uma grande dica, né, de como olhar para o futuro, né? Então, que tipo de arquitetura Lacaton e Vassal fazem, né? Eles fazem, na verdade, uma arquitetura muito ligada à sustentabilidade, à ideia de reconstruir e mesmo reaproveitar arquiteturas já prontas, já feitas, né? Então a ideia de você não precisa começar tudo do zero, né? Você faz retrofit, você coloca de novo, né, aquela arquitetura para funcionar, ou então melhora a qualidade daquela arquitetura, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas. Por exemplo, em 2016 eles fizeram uma transformação em 530 unidades habitacionais em Bordeaux, que aliás é a cidade deles, é a cidade onde fica esse escritório. E uma das coisas legais que a gente percebe é que é um imenso retrofit, né? É algo de trazer luz para dentro, né? Da casa, do espaço. Aqui vocês estão vendo como é do lado de dentro, né? Muito claro, muito arejado, muito fácil, né? Então essa ideia de uma luz, né, é algo que já está bem forte há alguns anos no Pritzker, né? Então esse ano confirmou ainda mais com esse dado da sustentabilidade, de para que a gente vai colocar tudo no chão, reconstruir, né? Vamos usar coisas que já estão aí, né? Vamos dar novas funções ou melhorar as funções de arquiteturas que já estão postas no mundo, né? Então isso é uma característica muito forte desse escritório e é um escritório bastante referencial. Quando a gente olha principalmente para essa imagem da extrema-direita que vocês estão vendo, né, a gente vê ali ao fundo, né, o porto, o pôr do sol, a gente vê a luz, né, e todas as variantes da luz. A luz é um elemento muito importante para a gente pensar 2022. Talvez o mundo nunca tenha prestado tanta atenção na luz a partir justamente dessa experiência que a gente teve com a pandemia. Mas vamos olhar também para a questão geracional, né? A geração Z é uma geração que está transformando completamente o mundo, né? Que entra na luta, que briga, que não tem medo, né, de transformar o mundo.
eles são bem fortes em relação aos seus posicionamentos e eles realmente querem transformar muita coisa. O que muda com esse tipo de posicionamento deles? Muda muito. A maneira como eles consomem é absolutamente consciente. Eles gastam o seu dinheiro, eles investem o seu tempo apenas em coisas que fazem muito sentido para eles e que têm um desdobramento positivo no futuro. Então eles são bastante exigentes com aquilo que eles olham, com aquilo que eles querem, e vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Então a diversidade e a inclusão, que são as bandeiras principais dessa geração, são na verdade palavras de ordem a partir de agora, né? Então a gente sabe que as gerações anteriores também tinham preocupações com isso. Baby boomers, né, que eram, por exemplo, eles estão ligados ao movimento hippie, né, ligados a uma série de transformações na arquitetura, inclusive, né? A geração X, a geração Y também, de diferentes maneiras, abordavam sempre essa questão, né, da sustentabilidade, da diversidade, da inclusão, mas agora isso é bastante forte. Então, o mundo agora é cada vez mais diverso, inclusivo, e isso torna esse mundo bem mais complexo, né, nas relações entre as gerações. E isso não é uma coisa de modismo infantil, não, de modismo juvenil. Isso é realmente algo que estabelece um novo tipo de olhar para o mundo. É também uma geração que está o tempo inteiro em frente, né, ao computador. E isso já era comum, né? Eles nasceram digitais, né? Nasceram digitais inclusive assim, com celular, né? De smartphone na mão praticamente. Então eles têm uma conexão, uma relação com a luz que é também dessa luz artificial. Então a gente tem essa luz, né, emanando cores para eles, né, muito brilhantes, muito artificiais, que sensibilizam muito essa geração. Então a gente começa a perceber, na arquitetura a gente tem aquela luz natural que entra, aqui a gente tem essa luz artificial que também bate forte, né, e que aparece, né, na cor pigmento pela cidade, né? Então na cor luz a gente tem duas sensibilidades, a natural e a artificial, e na cidade isso vai se reverberar em cores bem gritantes, bem artificiais, né, pintando as paredes das cidades, né? Então isso vai acontecer realmente. Então o que a gente percebe? A gente tem a cor artificial, a cor natural, vindo de luzes, né, que são da sensibilidade das pessoas, principalmente da geração X e da geração Y e da geração Z. Então a gente tem as gerações trabalhando essas sensibilidades, né, com duas abordagens muito distintas, né, como ligar tecnologia e natureza, né, e a gente vê o quanto a cor luz é uma cor muito importante. Então cores brights, né, cores brilhantes, são elementos bastante fundamentais para a gente pensar 2022? Sim, são. E aí a gente entra justamente em como as tendências específicas do Brasil podem ser trabalhadas. Então, quando a gente fez o estudo, a gente notou que alegria, conforto, tranquilidade, amabilidade, a busca por sentimentos bons, positivos, tudo isso foi muito buscado nesse momento de instabilidade. Então as pessoas, elas passaram a meditar, passaram a rezar mais, elas passaram a criar toda uma espiritualidade para si próprias, passaram a fazer terapia, elas passaram a olhar para si próprias. E nesse olhar para si próprio e parar um pouco também todo o ritmo alucinado da vida, a gente percebeu que as pessoas passaram a olhar muito o pôr do sol, né, e o nascer do sol. As pessoas passaram a admirar isso. O mundo era tão corrido, tão enlouquecido, que a gente parou de olhar simplesmente que o sol nascia e que o sol morria, né? E com a pandemia a gente deu uma freada. E nesse frear a gente foi sensibilizado pela natureza de novo, né? É como se os homens se conectassem de novo, a mulher, né, os jovens, as crianças, todos, né, se voltassem a se reconectar com elementos simples, delicados e espetáculos da natureza, como é, né, espetáculos diários, como é justamente o nascer e o morrer do sol.
Então, nesse momento, a gente percebeu que a gente precisava não só fazer um desenvolvimento cauteloso da cor do ano, né? A gente não pode romper com uma cor que não tem nada a ver, completamente fora da realidade, né? Mas pensar o que fez os brasileiros pararem e olharem, né, e prestarem atenção numa sensibilidade ligada à cor. Foi muito ligado ao pôr do sol, foi muito ligado mesmo, né? Teve um dado momento que todo mundo teve o seu Instagram inundado, né, por pôr do sol, que as pessoas, né, passaram a enxergar e passaram a fotografar, registrar e colocar ali. Então, pelo mundo digital, a gente também percebeu o quanto isso foi importante. E por conta disso, a cor que foi eleita como a cor do ano para a Eucatex Tintas foi creme de papaya, que tem o código 2089E. Essa cor ela é uma cor que tem todos esses elementos que a gente está conversando aqui com vocês, né? É uma cor absolutamente ligada ao pôr do sol, ela é bem delicada, ela tá ali, né, no finalzinho, né, quando os amarelos começam a morrer e a gente começa a ver o lilás chegando, é nesse momento que esse creme de papaya aparece, né? Então, uma cor bem de nuance, é uma cor bem entre o púrpura ali e o amarelo, uma cor de transformação. É uma cor também que traz muita delicadeza, que traz uma promessa de calor, de acolhimento, de energia, de amorosidade, de delicadeza. Então, também tem uma questão que é ligada ao próprio nome da cor. O nome da cor é muito conectado com o mundo brasileiro, né, mamão papaya, né, uma cor muito sofisticada, mas ao mesmo tempo que o brasileiro adora, né, não é uma cor difícil, é uma cor fácil, né, é uma cor muito desejada, né, então a gente, é uma cor que traz justamente essa força dos desejos que estavam guardados, a esperança para um novo século que realmente agora está nascendo, a gente está entrando no 21 de verdade, né, a gente tem uma cor que estimula afeto, comunicação, enfim, é uma cor que atrai coisas boas, né? Que não fala de perigo, que não fala justamente de algo ruim. Pelo contrário, ela é acolhedora e muito inclusiva. Né? Então, o creme de papai é uma cor otimista que abre o século com uma promessa feliz de afetividade e de diálogo com todos nós. Então, sugestões que a gente pode pensar a partir dessa paleta, porque isso é fundamental, né? A cor, ela não entra sozinha como cor do ano, né? Pelo menos não no Eucatex. A gente sempre mostra grupos de gosto, né? Que são justamente grupos de gosto muito comuns no Brasil. Então, são 4 grandes macro gostos e a gente vai reunir em 4 grandes tendências que são sugestões de paleta para você, tá bom? O primeiro é o ornamento tropical, que é para um grupo que a gente chama de pop tropical. Esse grupo pop tropical, ele é um grupo bem cheio de vontade de colocar muitas referências, muita sobreposição. É um grupo muito exuberante. Então, o ornamento tropical traz essa exuberância, né? É o barroco baiano, o barroco mineiro, com muito ouro, muito pernambucano, né? Muito rico, né? E também as próprias frutas tropicais, né? Então, o mundo tropical, esse mundo de cores, de pele variadas, né? De formas corporais variadas. E aí, nesse quesito, a gente olha para essa paleta, ela é uma paleta muito ensolarada, né? Ela tem amarelo como ensolarado, ela tem uma erupção que é um laranja, né, bem pronunciado, né, tem o framboesa, que é um pink muito atrevido, campos de morango, um pink um pouco menos atrevido, né, 2 azuis como o cruzeiro oceânico, que é bem delicado, e o ilha de Marajó, super sofisticado, né, o lilás do poetisa, o marrom do cacau, botânica como um verde muito iluminado de amarelo e um branco, falso branco, né, um off-white chamado calcário, que é extremamente requintado, né, e ao mesmo tempo ele é meio rosado, então ele é bastante afetivo. Quando a gente pensa em ornamento tropical, a ideia é justamente trazer esse excesso, trazer muitos elementos, mas são elementos que são muito bem colocados, sofisticados, né? Então eles não são também só o excesso pelo excesso.
A gente tem um outro grupo, que é um grupo que a gente dá o nome de latino urbano. Esse grupo latino urbano, ele é um grupo bem menos do excesso. Ele é muito antenado nas coisas internacionais que acontecem por aí e ele quer justamente mostrar que ele está alinhado com isso. O urbano campestre, ele nada mais é que é um resultado mesmo desse processo de pandemia, onde essas pessoas que são muito urbanas às vezes deram um tempo desse universo urbano para justamente, né, se reconectar com a natureza. Então não é à toa que a gente vê uma casa de fazenda, mas feita em concreto, né? Então esse tipo de mistura de materiais, madeira, couro, mas para fazer esportes, né? Então esse tipo de prática, esse tipo de mistura é algo bem ligado ao latino urbano. E para essa tendência, a gente dá o nome de urbano campestre, justamente porque une essas duas grandes referências, né? O creme de papaya entra nessa paleta super bem, né? Com cores que são ao mesmo tempo urbanas e delicadas, né? Então a gente tem o curry, a gente tem o vinho tinto, a gente tem o Ilha de Marajó, a gente tem o Força Viking como cores que são mais fortes, mais intensas, mais urbanas, né? E por outro lado, na delicadeza, né, no aconchego, vem o manto de pétalas, o ramo de flores, a recife, noz pistache, luva branca, que é um branco branco, né, e avelã. Então a gente tem cores que são bem mais acolhedoras, né, bem mais ligadas a esse universo campestre. O terceiro grupo é o carioca. Esse grupo carioca, ele é muito antenado também, como o latino urbano, mas ele é bem casual. Então é como se ele tirasse, né, muito das referências, né? Ele dilui, né, tudo que é tendência internacional para algo muito mais fácil, muito mais easy. O nome da tendência para esse grupo é o poder da terra. É justamente uma conexão muito poderosa com a terra, muito forte, né? E o creme de papaya também se encaixa lindamente nessa paleta de cores. Então a gente tem o paisagem de sol, a gente tem o lírio dourado, a gente tem o ramo de flores, o moringa, né, que são cores que se você pega uma ao lado da outra, a gente percebe que a gente está olhando para um pôr do sol praticamente, né, ainda mais com o Vale de Estrelas, né, ou por outro lado, pode estar justamente, né, bem no finalzinho desse pôr do sol, quando a gente junta com amor e amoras, né. Quando a gente fala de poder da terra, a gente também fala, né, de força da terra, de crescimento de plantas, de árvores, né, de gramas, de mato em geral, né, de tudo que é vegetal. E aí a gente tem Vitória Régia e Lagoa de Musgo, né, como verdes muito poderosos, muito intensos, muito vibrantes, que entram nessa cartela, né. O branco, ele vem justamente com um linho, que é um branco bem natural, bem off-white, e o preto vem com nanquim, né? Um preto bem poderoso, bem de marcar justamente, né, a silhueta das coisas. E por último, o último grupo é um grupo que a gente chama de sofisticado, é um grupo muito, né, como o próprio nome fala, né, bastante sofisticado, é um grupo que está ligado a ser iniciado em artes, em arquitetura, né, em design, em moda, então é alguém que é muito iniciado, que conhece muito essas coisas, né, e por conta disso ele tem uma tendência agora que é justamente a de simples e direto, ou seja, quebra completamente com a ideia do excesso, né, e vai para uma linguagem super ultra limpa, né, então a gente tem, por conta disso, a gente tem inclusive dois brancos, né, Despertar Sereno e Serenidade, e a gente tem um preto muito poderoso que é o eclipse. As outras cores são cores absolutamente super sofisticadas, né? Como paisagem de sol, egípcia, violeta de emetila, framboesa, verde água, oliveira e avelã. São cores muito, muito, muito importantes, né? Todos esses marrons, né, que a gente viu aparecer, eles casam muito bem com o creme de papaya. O creme de papaya se encaixa de uma maneira muito delicada nessa tendência de simples e direto. Então espero que vocês tenham gostado dessa cor, que é uma cor muito bacana, que a gente ficou muito feliz com o resultado do estudo e justamente porque ele pode justamente trabalhar com esse universo do afeto, da esperança, né, de um futuro
que é mais promissor, né? Onde a gente pode de novo abraçar as pessoas, encontrar as pessoas, né? E ver mais pôr do sol, ver mais nascer do sol e encontrar creme de papaya em vários lugares. Obrigada!